Bom, gente, então, boa tarde, né? Novamente. A gente está aqui já com 24 pessoas. Eu acho que já dá para a gente iniciar a discussão do nosso livro, né, do mês. Então, aqui, né, para quem não me conhece, eu me chamo Leog, sou bibliotecária, né? Juntamente com o Neto, a gente está aí coordenando o Clube do Livro e juntamente com a bibliotecária, perdão, também com a bibliotecária Karine, que também veio dar esse suporte para a gente. E a gente hoje vai aqui ter uma conversa, né? A gente vai abrir para todos vocês, né? Quem desejar falar, obviamente, né? E espero que seja uma discussão tranquila, né? Que seja que nos agregue novos conhecimentos. Então, vamos dar início, né? O livro do mês foi o Dom Casmurro, né? Do escritor Machado de Assis. É uma obra bem intrigante e instigante, né? Assim, já aqui dando a minha opinião. E é uma obra que sempre tem diversas discussões e percepções, né? É uma obra bem subjetiva, né? E eu vou aqui falar um pouco da minha percepção, vou iniciar dando um pouco da minha percepção, né? Assim, eu li esse livro, eu acho que já é a terceira vez que eu leio esse livro, né? E assim, é cheio de detalhezinhos, né? E cada vez mais, a cada leitura, é sempre aquela questão, né? Que será, né? Será que houve traição ou não houve, né? Por isso que eu iniciei falando que para mim é uma obra bem complexa, né? A subjetividade paira em todo o livro, né? Então, assim, eu vou agora aqui abrir para quem quiser já participar e falar, né? Para a gente ver e a gente vai pedindo licença para também colocar alguns comentários ou a gente deixa quem quiser falar realmente, cada um falar, e depois a gente faz a grande discussão ao final. Vocês podem também opinar a maneira assim que a gente pode fazer essa discussão, né? Eu sugiro que cada um fale e depois a gente, ao final, pode abrir para alguma discussão. O que vocês acham? Pode ser assim? Então, quem quer dar continuidade? Eu posso. Larissa, é isso, é? Isso. Pronto. Tudo bem, Larissa. Eu não tenho muito o que falar, não. Essa é a primeira não, a segunda vez que eu tô lendo, e a primeira vez que eu li, acho que tá com bastante tempo. Aí, tipo, eu lembro que na época eu fiquei bem impressionada com o livro. Até hoje eu continuo bem impressionada com o livro, que é, tipo, é muito bom. É muito impressionante. E sinceramente, o Machado de Assis, ele é realmente, tipo, um escritor muito maravilhoso. E, e o que mais que eu posso falar? Sinceramente, a Capitu é o melhor personagem. A Capitu é o melhor personagem. Eu não sei o que ela viu no Bentinho. Porque, sinceramente, real. Deveria ter um livro à parte, né? Só Capitu, né? Deveria ter um livro à parte, né? Só da Capitu, né? Sim. E, tipo, a ação é praticamente praticamente tudo que as coisas fazem são ao redor dela, por causa dela. E o Bentinho, ele é super passivo a maior parte do tempo. Acho que a única hora que ele é mais ativo é quando ele começa a acusar ela de traição. Isso. Aí, tipo,
Sinceramente, se ela não tiver traído o Bentinho, ela devia ter traído, porque ele é um banana. Mas eu acho que é um livro realmente maravilhoso, porque você não consegue decidir se a Capitu traiu ou não, porque o Bentinho, ele tem todas essas paranoias dele, não dá para saber se é justificado ou não. O mistério do livro, quem faz é o leitor, né? Ele é muito subjetivo, muito parcial. Enfim, é isso. Dá a palavra para o próximo. Gente, quem quiser falar, pode falar. Posso falar? Pronto, a Eduarda vai. Sim, assim, na minha opinião, né? O livro, quem faz é o leitor, até porque a obra foi feita toda em primeira pessoa, e a gente só sabe as verdades do Bentinho, né? E só dele, até porque quando ele fez o livro, todos já tinham falecido, não tem como cada um ter uma opinião, e não tem como os leitores terem uma opinião bem presente do que o próprio Bentinho escreveu. E, assim, na minha opinião, o Bentinho, desde criança, ele sempre foi uma criança, um adulto muito ciumento. Ele era muito problemático, muito desconfiado. Com relação à traição, na minha opinião, eu acho que a Capitu não traiu, foi mais, assim, loucura da cabeça problemática dele mesmo. Bom, eu acho assim, naquela época não era muito comum uma mulher receber um homem em casa, né? Estando sozinha. E o que aconteceu foi que o Escobar foi lá na casa com a Capitu e isso que gerou todo o trama, né? Porque a desconfiança do Bentinho. Mas, assim, o livro não mostra, em nenhum momento ele não diz se realmente traiu ou não traiu. Quem sabe isso é o próprio Machado de Assis, né? Talvez ele soubesse a resposta, mas eu acho que até hoje ninguém ia descobrir. Eu acho que o Machado de Assis já fez essa obra desse jeito, muito parcial, justamente para dar esse chance no livro, né? Porque ele é um livro muito bom justamente por causa disso. Está tentando falar. Fátima, liga o seu microfone, por gentileza. Você vai falar agora, Amanda? Pode ser. Se não tiver ninguém na lista, na sequência. Gente, assim, eu concordo com vocês e eu concordo com eu acho que foi a Ana Beatriz. Eu acho que das duas, uma, né? A sensação que eu tenho, às vezes, quando eu leio Machado de Assis, é que ele gosta de brincar com a percepção do leitor, entendeu? Ele gosta como se fosse assim, uma coisa sádica, entendeu? Vamos deixar essa galera confusa, vamos deixar essa galera intrigada, querendo saber, né, se aconteceu ou não aconteceu, porque assim, ele constrói uma narrativa tão perfeita que assim, eu confesso para vocês que eu tenho dúvidas. Eu concordo, acho que foi com a Ana Beatriz, não foi com a Eduarda. Eu concordo com a Eduarda quando ela acha que a Capitu não traiu o Bentinho, né, e tudo, porque eu acho que uma pessoa quando é ciumenta, ela vê o que não existe, gente. Ela vê cabelo em ovo, ela constrói na cabeça dela situações que de fato não aconteceram, mas porque o ciúme, né? E você começa a perceber no livro que o ciúme do Bentinho vem desde a infância, né? Vem desde vários aspectos, não é uma coisa assim que é recente, né? E assim, a gente tem o fato de ser um cara que tem essa coisa do ciúme, né? Não trabalhada, mas ao mesmo tempo, gente, como é que pode, né? A criança ser a cara do Escobar, né? O garoto é a cara o filho é a cara do Escobar. Eles não conseguiam ter filhos, demorou muito para conseguir ter um filho. Aquele episódio da Capitu dizer que tá doente, não tá se sentindo bem, não vai pro teatro. Ele vai assistir o teatro sozinho, quando ele volta para casa, o Escobar tá em casa. Então, assim, são muitos aspectos que deixam a gente mesmo, de fato, num jogo de percepção que a gente fica sem saber, né?
Principalmente quando o filho vai crescendo, a gente nota que ele tem uma angústia muito grande com relação ao amor que ele sente, porque pai é o que cria, né, de fato, independente se o filho for dele ou não, mas ele criou. Então ele tem aquela relação de amor, mas ao mesmo tempo um amor que ele tenta desconstruir por achar que é um filho vindo de uma traição. E um outro ponto também, gente, que eu só percebi, como a maioria de vocês, assim, eu acho que tem alguns livros que a gente tem que ler quando a gente já tem uma maturidade literária, uma maturidade intelectual suficiente para que a gente consiga fazer algumas interpretações. Às vezes a gente lê Machado de Assis para o vestibular, com 16, 17, 18 anos, e às vezes a gente só lê, né? E deixa passar batido várias coisas. E uma das coisas que eu observei, né? Eu li esse livro há muito tempo atrás, li agora, que tem muito do Machado de Assis nesse livro, assim como no Quincas Borba, não, no Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? É esse? Que é a biografia, né, do cara que morreu, ele contando a vida dele. É o Memórias Póstumas, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu sempre confundo, porque o mesmo personagem tá nos dois livros, aí eu fico louca. Então, no Memórias Póstumas, gente, o cara não deixa herdeiros, né? Ele termina falando que não deixa ninguém, né, para perpetuar a desgraça que foi a vida dele. E o Machado de Assis, se vocês forem pesquisar no Google depois, ele perdeu a esposa, ele amava a esposa dele, né, a esposa dele morreu, e ele ficou muito mal, com depressão depois disso. E o fim da vida do Machado de Assis foi muito parecido com o do Bentinho, ele terminou a vida só, né? Como também no Memórias Póstumas. Então, assim, às vezes, alguns autores, alguns escritores, eles pegam um pouco da vida deles, como Kafka, né, como alguns russos aí, e transformam, né, fragmentos da vida e vão lapidando, né? E eu acho isso também muito interessante. A gente só consegue fazer esses links quando a gente já tem maturidade de leitura, né? E aí, essas são algumas percepções que eu percebi aqui. Só acrescentando mesmo, Amanda, e é uma trilogia, né, que eu realmente, como você falou, a gente vai descobrindo depois, né, porque é o Memórias Póstumas, depois o Quincas Borba e esse, né, que realmente se entrelaça, né. O Quincas Borba, ele aparece, né, ele é amigo do... É por isso que eu confundo, entendeu? Quando eu li os dois livros, aí fica parecendo que eu troco o nome dos dois livros, mas por quê? Um dos personagens aparece no livro, no Quincas Borba, ele usufruindo da herança do amigo, né? No caso, o amigo não tinha herdeiros, não tinha ninguém, não tinha parentes e deixou. Então, gente, eu acho muito um reflexo, assim. E essa coisa da traição, eu acho o Machado de Assis, ele tem muito disso, assim, de gostar de jogar com a gente. Eu, pelo menos, eu penso dessa forma. É bem isso mesmo, eu percebi. E o que eu acho mais interessante é que essa dúvida vai ficar mesmo, sempre, cada um tem sua percepção, e que, trazendo para a atualidade, um exame de DNA acabaria com todo esse mistério, né? Talvez nem existisse a obra, né? Mulher, eu fiquei pensando isso, eu digo, menino, se tivesse um DNA, acabou todos os problemas, todo mundo ia ser feliz. Agora, talvez gerasse outro problema, no sentido de um marido pedir para a esposa fazer o DNA, talvez fosse fim de casamento do mesmo jeito, entendeu? O casamento é cadastro. Mas talvez não essas desgraças, né? De morrer todo mundo, enfim. Não sei, né? Outra coisa também é que algumas obras, elas são muito parciais. Tipo, eu lembro que na época que eu li a primeira vez, como tu falou, eu estava, acho que na primeira série do ensino médio, acho que né? E o livro que eu comprei na época, a fotografia da frente era exatamente a foto do Bentinho, a cara do filho, né? A cara do amigo dele, tá entendendo? Do Ezequiel. O livro já deixava muito... O livro em si já deixava claro que havia traição, tá entendendo? Porque assim, eu acho que a gente não pode realmente falar se houve ou não traição, porque é toda a percepção do Bentinho, né? Então, assim, ele pode, como você falou, ele pode estar vendo coisas, né? Inclusive o rosto do amigo no filho, né? É bem complexo, assim mesmo. Não tem... Acho que a intenção do Machado era essa mesmo, né? A gente vai pro túmulo sem saber se houve ou não traição, né?
Inclusive, nessa capa que eu tenho aqui, ele deixa bem claro que o Escobar é a cara do Ezequiel. Aí eu fico assim, então traiu. Aí depois eu leio o livro, não sei. Aí fica aquela coisa. Pois é, bem isso. Eu acho que esses livros deveriam não ter essa percepção, né? A dona Fátima está tentando falar faz um tempo. Dona Fátima, olha o seu microfone se ele está funcionando. A gente não está escutando. Neto, tu tem como ver isso? Tem como mexer nesse recurso? Leog, eu acho que tem como você ligar o microfone dela, ou o Neto. Pois é porque é o Neto que gerou o link aqui, ele que está gravando. Que faz tempo que ela está tentando falar. Deixa eu ver aqui com o Neto. Neto não pode falar, só no chat. Enquanto o Neto tenta resolver, quem quiser mais falar. Dona Fátima, se a senhora... Eu não estou conseguindo lhe ouvir. Tente clicar aí no seu microfone. Seu microfone está desativado. Boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde, Marcos. As minhas percepções a respeito do livro, basicamente foi dito por Amanda, por a Bia. Tipo, eu já tava querendo falar, só que falaram e disseram o que eu queria falar para vocês, né? Que é dele colocar toda a versão dele, como é que eu posso dizer? Ele tentar colocar na tua cabeça que a Capitu traiu. Então, basicamente, ali, como a menina falou, se ele estivesse vivo, talvez eles pudessem ter respeito, né? Como a Bia também falou, a capa do livro já remete à própria ideia de que o Ezequiel seria a cara do como é o nome dele? Do Escobar, né? Basicamente. Isso. Então, minhas percepções foi basicamente isso, que ele era uma pessoa bem fechada, acabou sozinho, sem amigos, e deixou sempre essa questão, né? Se a Capitu traiu ou não, né? Uma parte bem interessante que eu achei foi que o Bentinho vai colocar o veneno na xícara, né, de café, e aí o Ezequiel chega e abraça ele, né, chamando ele. E aí ele pergunta se ele já tomou café, né? Aí, ou seja, ele queria dar o café com veneno pro Ezequiel beber. Eu achei isso assim, tipo, ele ficou tão alucinado a ponto de querer matar o próprio filho. Verdade. E também tem a questão dele ser tão inseguro, que o filho dele volta depois que eles vêm, né? A mãe dele morre, ele volta e tipo, não faz conta dele, né? E toda essa questão também dele ainda tá usando a insegurança dele e a desconfiança para criar um vínculo, né, familiar. Gente, outro ponto aqui que eu não sei se vocês observaram isso, mas eu achei que ele passa tanto tempo descrevendo a infância dele, né? Tanto tempo esse processo do seminário, da relação dele com a mãe, do namoro dele com a Capitu de beirada de muro, né? Aquela coisa toda, que quando chega no desenrolar principal, né? Que é ele casado e esses aspectos, a história corre muito rápido. Vocês não sentiram isso, não? Eu achei, assim, que a parte que talvez era para eles ter se debruçado mais para que talvez a gente entendesse, eu não sei se é isso o mistério, se ele quis criar uma áurea da construção desse Bentinho ultra ciumento, né? Desde a infância, para que a gente percebesse que não, o cara, ele é um ciumento nato, né? Ele já tem, né, esses sentimentos aí todos trabalhados. Porque, por exemplo, a Capitu também, em alguns momentos, dá a entender que talvez ela seja uma mulher, né, meio assim, porque ele no seminário, ele todo triste, cabisbaixo, aí pergunta como é que tá a Capitu. Não, ela tá ótima, ela tá feliz, ela tá sorridente, né? A qualquer hora aparece um vizinho para casar com ela, aí ele já começa a partir o lance do ciúme daí, né, também, dele saber, poxa, eu tô aqui no seminário,
preso, né, acabando de sofrer, e a Capitu tá feliz, né? Então, assim, ainda cria um pouco disso daí, para colocar na cabeça da gente que a Capitu talvez não seja uma garota muito séria. Eu, pelo menos, anotei isso daí também. O que é que vocês acharam? Eu notei que a Capitu, ela não era assim, tipo, uma pessoa que dava a ele, tipo, como é que eu posso falar? Ela não era muito, amava ele tanto quanto ele amava ela, né? Tipo, foi isso que eu percebi. Ou se amava, ela não demonstrava tanto quanto ele. Talvez porque a visão do livro é só a visão do Bentinho, mas eu achei que ela não amava assim tanto ele. Até porque a obra toda foi feita para que no final o Bentinho acusasse ela de traição, né? Vai que ele fez a Capitu desse jeito para dar mais uma esperança pro lado dele, pro que ele acha e não pro que realmente aconteceu. Sim, tem esse negócio, porque como o ponto de vista do livro é todo do Bentinho, a gente tem que levar tudo como é que eu posso dizer? Tem que levar tudo, tem que relevar tudo, sabe? Tem que pensar todas as vezes. Isso daqui é realmente a Capitu ou é a Capitu pelos olhos do Bentinho? Uhum. Porque a gente tem essa, a gente não pode, a gente não consegue julgar a Capitu pela Capitu. A gente consegue julgar a Capitu só pelo que o Bentinho diz. E a gente já percebeu que o Bentinho não é exatamente a pessoa mais sã do livro, né? Então, tipo, o Bentinho pega e diz que ela é uma coisa, mas será que ela é aquilo mesmo? Será que isso que ele está dizendo tem, como é que eu posso dizer? Nasce da insegurança dele ou é realmente a Capitu que tá passando aquilo? As primeiras impressões que o livro deixa, eu até tô aqui com essa parte do livro, né? Que dão da Capitu é de uma personagem realmente sugestiva e, assim, ela mostra que tem possibilidade de uma traição, né? Eu tenho que confessar que eu não terminei esse livro, porque eu não tive tempo, eu tô fazendo umas mini construções na minha casa, e tá uma loucura completamente aqui, mas, assim, eu vou falar essa parte agora que eu tô vendo aqui, que é só que no início do livro ele detalha como ela é. Tipo, Capitu, apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu, você já reparou nos olhos dela? São assim, de cigana oblíqua e dissimulada. Tipo, são coisas que a gente vai começando a notar e que, tipo, assim, eu não li o livro, mas eu já escutei todo o livro, pra falar a verdade. E eu acho, assim, que ela traiu, mas ao mesmo tempo não dá pra saber. Não, essa frase que tu falou, ela é a clássica, né, da definição da Capitu, e eu adoro, assim, porque toda vida que você coloca Machado de Assis no Google, né, sempre sai essa frase. O Gabriel colocou um negócio aqui super interessante, né? Será que ela não traiu para poder ter um filho, né, também? Porque, gente, assim, eu não acho o comportamento da Capitu para uma mulher daquela época diferente, porque assim, eu acho que as mulheres antigamente elas tinham que ser mais recatadas, principalmente na época do livro. Geralmente quem escolhia os maridos não eram elas, então às vezes não tinha assim aquele amor. As mulheres tinham que casar de alguma maneira, porque elas não trabalhavam. Então às vezes tanto faz com quem vai casar, né? O importante é casar. Eu acho assim, eu não sei se para uma mulher da época dela cabia muitas demonstrações de amor romântico, até porque ela demonstra isso no decorrer do livro, né? Quando ela e também aquelas questões de dúvida quando vem aquele cara brincar com o filho dela, né? Com Ezequiel, com aquela brincadeira, ela fica com raiva, né? Que é uma brincadeira meio que sugestiva, dando a entender que o filho poderia não ser do Bentinho. Então, assim, eu achei também em alguns momentos que também para uma mulher na época dela
não conseguir ter um filho era uma coisa também muito delicada, né? Assim, das pessoas questionarem, porque geralmente nunca vão dizer que a culpa é do homem, né? Sempre a culpa é da mulher, ela que não conseguiu dar filhos, isso, aquilo, outro. Então também, Gabriel, eu fiquei pensando, né, que poderia ser uma traição em virtude de ter um filho. Mas que ela demonstra que ama do jeito dela, eu acho que ela demonstra. Não aquele amor, assim, rasgado, né? Até porque as mulheres eram mais comedidas. Verdade. Eu achei ela bem fria, assim, no livro. Foi a minha percepção sobre ela. E eu acho que, independente da época, é possível, sim, ter acontecido uma traição. Pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a iniciativa de vocês por esse grupo. Eu acho bem interessante, principalmente nesse momento, né, que a gente está vivendo, em estar discutindo, né, as nossas obras literárias e valorizando mesmo a nossa leitura. E assim, eu confesso que eu já tinha lido o livro em março e eu acabei tendo que reler para me poder ter uma visão assim bem mais aprofundada. E é interessante, assim, eu acho que Machado, ele, em volta de todo esse mistério da capítulo traiu ou não traiu, ele deixa bem mais a entender, assim, a questão da personalidade mesmo dos personagens, né? Assim, como é que cada um deles agia. Se a gente parar para pensar, ela é a discriminada, né? Ela acaba sendo o foco de toda a história, mas a gente vê que tem uma questão de religião dentro do livro, de adultério mesmo, né, de suicídio. E aí a gente lê e sempre reconhece isso, porque isso ficou muito gravado. E realmente é como já comentaram aqui, não tem como a gente ter uma certeza, porque é a visão do Bentinho, né? É a visão dele, é a escrita dele. Então pode ser que ele realmente seja muito ciumento e acabe que vendo coisa onde não existe. Mas a gente tem que atentar também para o outro lado, né? A gente tem que ver onde ele cresceu, em que convívio ele estava. Ele era um menino prometido, né? Então, assim, existia muito poder da religião. E há um trecho que eu acho bem interessante no início, e a mãe dele promete ele, né, para ser padre. E aí fala que naquela época a igreja tinha um poder muito grande, né? E a gente sabe de toda essa história, né? Essa questão religiosa, que tem muito... a questão muito do poder mesmo de influenciar. E assim, em relação ao livro, eu acho bem interessante porque há provas, né, contra-provas de que ela realmente traiu. Só que assim, a gente nunca vai ter a verdade, porque era a visão dele. Então, assim, eu acho que essa é a estratégia dele, esse estilo de escrita dele, é justamente para deixar a gente assim, nessa dúvida, né? E é uma dúvida que vai durar eternamente. Então, assim, é a minha visão. Obrigada. Teve uma vez que eu vi um vídeo sobre o livro da Ana Karenina, do Tolstói. Aí, enquanto a menina estava falando sobre a Ana Karenina, que ela não é a personagem principal, ela só dá um nome pro livro, eu só lembrei da Capitu, porque o Tolstói, ele era um cara extremamente machista. Tipo, ele até mesmo escreveu um livro sobre casamento, que dizia, eu não lembro muito bem o que dizia, mas tipo, era um livro super machista e tal. E durante o Ana Karenina, você consegue perceber a diferença entre o tratamento da traição masculina e o tratamento da traição feminina. Aí, quando eu estava escutando esse vídeo, eu só lembrei da Capitu, porque, tipo, o Tolstói, ele tinha a intenção de pegar, de envergonhar, sabe? Envergonhar as mulheres que traíam. Só que, no final, a Ana Karenina acabou com o cara que ela queria e acabou feliz.
Aí hoje em dia a gente vê ela como esse símbolo de feminismo. E eu acho que é a mesma coisa. É porque hoje em dia a visão das mulheres é diferente, entendeu? Tem a questão do feminismo. E aí, por exemplo, naquela época as pessoas talvez diziam, ela traiu, mas hoje a gente vai dizer, não, ela não traiu. Então, tem isso também. Dessa questão. Não sei se a dona Fátima ainda está, se ela conseguiu resolver o problema. Acho que alguém precisa avisar para ela que é no telefone, né? A questão do áudio, porque não aparece que o telefone, o áudio dela tá ligado. Pois é. Deixa eu ver aqui. Eu tava, desculpa, eu tava pelo PC e não percebi que o bicho tinha descarregado. Mas, enfim, eu vendo esse vídeo, eu lembrei muito da questão da Capitu, porque o Tolstói queria pegar e envergonhar as mulheres por terem traído, mas a Ana Karenina, ela terminou o livro com um cara que ela gostava, que não era o marido dela, era um cara mais novo. E feliz, ela terminou o livro feliz. Aí eu acho que foi a mesma coisa com a Capitu, o Bentinho e o Machado de Assis. Eu acho que o Machado de Assis, ele foi propositalmente ambíguo para pegar ele foi propositalmente ambíguo ao mesmo tempo que ele foi pelas regras da sociedade na época, porque na época ninguém tinha duvidar de um homem que dissesse que a mulher estava traindo ele. Aí hoje em dia a gente tem essa leitura de que, será que a Capitu traiu ou não? Porque na época que ele escreveu o livro, a sociedade era diferente. Perfeito. Gente, eu queria agora me posicionar sobre a obra. Está me ouvindo? Ok, dona Fátima, está dando certo. Sim. Agora eu vou falar. Pois é, eu acho que o nosso grande Machado de Assis, no século XIX, quando a produção literária dele estava no cimo, né, no pico, na onda mesmo, eu acho que quando ele escreveu esse romance Dom Casmurro, ele sabia que a gente ia ficar nessa lenga-lenga, traiu ou não traição, sabe que sempre existiu, desconfiança também. Primeiro, a gente fica eternamente discutindo se Capitu traiu Bentinho ou não. Isso é uma coisa que vai ficar eternamente. Ele já sabia que ia ocorrer isso. O importante é que a obra do Machado, ele traz nuances embutidas na cronologia, quer dizer, ele nem segue o rumo cronológico, não. O negócio dele é o psicológico, ele tenta unir as pontas do passado com o futuro. Ele já disse que é inútil, né? Que a gente pode tentar... o passado não volta, né? E quando a gente, por exemplo, na juventude, ele fala até assim, ele tem uma coisa bem importante que ele fala para a gente refletir, que a gente pode maquiar, pode ajeitar a cara, pode dar por exemplo, a gente na maturidade recebesse uns documentos de 20 anos, mas por dentro da gente não vai aguentar pintura, aquela história de arrumação. Que eu não vou mudar por dentro de mim. Ele vai logo no psicológico, no que ficou dentro da pessoa. Ele vai dando informações tão importantes que até a mãe dele, né? A mãe dele, quando quer parir o destino dele de colocá-lo, né? De colocá-lo no seminário, nos traz a reflexão de que mãe é sempre a mesma coisa. Ela pare o filho, ela quer parir o destino, o que não segurou. Então, eu acho que esse Machado de Assis, ele traz informações por exemplo, quando fala no clero, não vou colocar o Bentinho no seminário,
porque o bispo tal dirigiu a República, dirigiu a Constituinte, quer dizer, o poder do clero. Uma informação que se a gente for professora e sair levando nuances, é tanta informação nesse romance, informações que vêm atrás de metáforas, que ele é irônico, ele é sarcástico. A menina falou uma coisa muito certa, a gente leu Machado de Assis na adolescência, eu dizia assim, ele é muito sisudo quando eu era adolescente, eu não percebia a ironia, a crítica que ele faz à nossa sociedade, como ela se estrutura, como criar um filho, como pensar que vai amarrar a vida dele, e também tem os doentes. O Betinho, esse escritor que ele criou para falar para estruturar essa suposta traição da Capitu, esse Betinho, se fosse agora, ele dizia assim, ele disse, primeiro tem que ouvir a mulher. Ela tem voz dentro do romance? Não tem. Alguém pegou ela em situação, sabe? São tudo suposições. Quem sabe se isso não foi realmente coisa da cabeça dele. Então, a gente ia fazer uma análise do Betinho, uma análise psicológica, pode ser que ele seja até um maníaco de pensar, um doentista, sabe? Então, esse negócio de trair ou não trair, ou de ressaca, ser bonito, sabe-se que ela tinha um poder que vem do interior dela, né? Poder de dominação, de convencimento, e o físico também, né? Que aqueles olhos de ressaca, homem nenhum ia aguentar, né? Dentro da insinuação. Então, esse negócio de trair, ele vai eternamente ficar. Agora, se a gente pegar o mundo de informação que ele traz, a gente querer amarrar o tempo, pronto, eu vou ficar jovem para sempre, vou fazer uma plástica e vão me dar uns documentos de 20 anos, isso não interessa. Ele fala isso quando ele fala que criou uma casa igual a que ele tinha antes, que era para ver se resgatava, e ele está dizendo logo que isso é a maior furada. A gente ficar amarrando o tempo, ficar esticando, sapateando na mesma situação. É isso que eu acho que se a gente lê com outro viés a obra dele, é informação que não acaba mais. Esse negócio da sociedade ser hipócrita, as mães que continuam as mesmas e vão continuar, porque são seres indefinidos, o desconfiado demais, a insinuante que às vezes nem trai, mas nos olhos da sociedade vai sempre interpretar aquilo. Então, eu acho que é isso que a inquietação que ele trouxe, que é para todo mundo, sabe? Se a gente lê mais, se a gente se centrar mais na leitura do que ele quis dizer, é informação, é crítica, é sarcasmo, é muita coisa dentro dessa obra, sabe? É isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Muito show mesmo, as considerações da senhora, viu? Oi? Muito show, muito bacana. As considerações da senhora foram muito... Obrigada. Bondade sua, meu filho. Não, dona Fátima, eu tenho que agradecer, porque a senhora disse tudo, entendeu? A senhora falou tudo aí, principalmente essa ótica das mães e da igreja, porque realmente isso não muda. E também, sempre, claro que tudo ia passar em torno da mulher que traiu, porque qual é a graça se fosse o homem que tivesse traído? Vamos combinar, quantos homens naquela época não traem até hoje? É uma maneira de amarrar o leitor. Maneira de amarrar o leitor, sabe? O homem trair na nossa sociedade entre aspas, porque está mudando, eu sei que está mudando, as coisas estão diferentes e tudo, mas ainda essa hoje, que é a crítica, essa que é a crítica social. Né? Ainda hoje é complicado, né? Tipo, quando a mulher quer se separar do marido, nossa senhora, né? E sem contar alguns homens também que não suportam ser deixados, não suportam ser chifrados, não suportam ser traídos, que aí a casa... E vai uma análise bem grande. E vai uma análise bem grande, que nós evoluímos, os homens não, nesse ponto não. Nesse ponto do casamento, do relacionamento, a gente mudou muito. Os homens, eles aceitam pouca coisa. E eu acho que são as próprias mães, a própria sociedade que reproduz esse tipo de homem, esse pensamento, sabe? A gente poderia fazer um link aí, que os homens ainda pensam muito lá no Machado de Assis, lá no tempo do século XIX, no ano de 1800. E a Caroline quer falar. A senhora tocou num ponto bem interessante, esse resgate mesmo dele querer
querer resgatar a infância, eu acho que foi a época que ele, sei lá, que ele não tinha tanta turbulência, né? A infância mesmo, né? Eu acho que foi o período mais tranquilo da vida dele, né? Sem querer. E a gente tenta, sabe, afagar o ego, sabe, dar uma leveza, mas isso não volta. Isso não volta, só serve, às vezes serve só para machucar. Ele diz logo que o interior não aguenta tinta, não. Não adianta você maquiar por dentro, não. Porque, sabe, eu posso até me fazer disso, me fazer o exterior desse jeito, a minha casa desse jeito, mas o tempo não vai voltar. O exterior não vai aguentar tinta. Isso, o interior, isso aí ele fala bem no começo do livro, na hora que ele está compondo o personagem Bentinho. Verdade. A Caroline quer falar, né, Caroline? Caroline, pode falar. Você tem a palavra. Cadê a Caroline? Caroline? Caroline está sem voz igual a mim, como eu fiquei. Carol, cadê tu? Gente, cadê a menina? E o áudio dela tá ligado, ela tá com o áudio ligado. Vai, será que deu algum... Vale, agora ela desligou o áudio. Agora ela desligou, acho que ela tá tentando. Ah. Será que ela tá com meio problema da dona Fátima? Ela tá igual a mim. O meu voltava, ele travava de novo. Caroline Mulher escreve no chat para dizer pelo menos o que é que tá acontecendo. Para ver se a gente pode te ajudar. Ah, problema no microfone, gente. Ela disse aí no chat. Ixi. Problema dessa era. Pessoal, enquanto a Carolina não fala aí, deixa eu só falar uma curiosidade aí do seu Machado de Assis, que, para quem não sabe, né, quem não conhece o autor, assim, em termos de pessoa, ele era filho de lavadeira, né, ele era de descendência pobre, era né, bem no simples. caso, e negro. E a Rio nossa de Janeiro, sociedade tentou esbranquiçar, né, um processo de tornar o Machado de Assis branco, né, que é um absurdo, né, só porque o cara mulato, né? É ridículo, né? Ainda existe essa coisa desse preconceito pairando em cima do seu Machado, que durante algum tempo, algumas imagens de fotografia dele foram esbranquecidas, né? Para mostrar que ele não era um escritor negro, né? Tem até uma campanha, acho que foi esse ano passado, no dia do aniversário dele, para alertar as pessoas sobre os fatos históricos, né? Teve até um banco que fez uma propaganda que o ator que fazia o Machado de Assis era branco. Olha que absurdo, né? Ainda existe isso também, dentro da história dele. Existe Foi, aí. o banco Dentro da tirou existe. Tirou esse negócio do ar devido a isso. Inclusive, Você sabia que nos Estados Unidos tem uma editora que está editando vários livros do Machado de Assis? O último que ele fez esgotou. Foi editado, foi o Quincas Borba, eu acho. Foi o Quincas Borba, né? Pois é. Não, foi Memórias Póstumas, esgotou. Em 3 dias, parece. É um orgulho para a gente dizer que é brasileiro, meu Jesus. Pelo menos isso de coisa boa que nós temos. Cadê a minha? Não falou, não? Caroline não está conseguindo. Eu ia falar que no início da infância, né, do Bentinho, na adolescência, ele também tinha escravos, né? O Machado de Assis fala que ele tinha escravos na casa dele e tal. Inclusive, ele mencionou várias vezes. Ou seja, né? Tipo, não há motivo para as pessoas ilustrarem ele do jeito branco, né? Porque ele era descendente de escravo.
Vamos ver se a Caroline consegue agora. Ela saiu, entrou de novo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Aqueles que estão aí caladinhos, escutando. Gente, eu queria falar antes da Carolina falar, mais uma vez. Pode falar, Fernando, fica à vontade. Pronto, é aqui. Vocês já colocaram essa questão da traição, né? Se a gente vê realmente na época, século XIX, eu acho que Machado ele pegou no ponto crucial da época, né? A questão de que a mulher era bem mais reservada, era de dentro de casa. Então, assim, Capitu, ela tá nesse livro, assim, muito à frente do tempo dela, entendeu? Assim, é como se a gente fazer um paralelo com a realidade, essas questões que estão tão em foco hoje, essa questão de transfobia, né? É como se escrevessem um livro sobre isso e gerar realmente um boom muito grande, porque é o assunto do momento. Então, eu acho assim, ele foi muito inteligente em fazer isso, em colocar ela dessa forma, para justamente o livro ser, assim, ser atemporal, né? A gente vai associar logo a imagem dela à época. E a gente acaba vendo que realmente não era um padrão de mulher da época. Eu acho que ele foi bem inteligente, né? Bem perspicaz, como a Fátima falou. É o gancho, isso mesmo. Porque apesar do livro ser... Pode falar. A televisão usa ganchos, os escritores também usam ganchos de interesse, amarrar o leitor. Da melhor maneira possível, claro. Porque Machado, ele era um escritor muito à frente, né, do seu tempo. Então, por isso que várias questões do livro ainda se enquadram nesses dias de hoje. Porque, na verdade, as obras deles eram profundas críticas sociais. Profundas críticas sociais. Em todos os aspectos. Econômicos, sociais, religiosos, ele não poupava, não. Se você perceber, são críticas, e ele é de um sarcasmo. Até escuta a risada dele, da sociedade, como ela é estruturada, de como ele não concorda. Eu estou falando lá do psicológico, lógico. Caroline está dizendo que é um problema do computador dela. Ela vai deixar para a próxima. Caroline, escreva no chat. Escreva no chat. Leog, por que a gente não pensa no João Ubaldo Ribeiro Leog para depois desse? O João Ubaldo da nossa contemporaneidade, um cara tão rico de ideias, tanta coisa que as obras dele pode nos trazer. A gente já vai considerar, com certeza. Pois é, João Ubaldo Ribeiro tão maravilhoso, tão direto, porque é o estilo, né, dos contemporâneos. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu acho que é só agradecer a oportunidade, né? Acho que a nossa discussão hoje foi riquíssima, né? Porque eu acho tão chato quando a gente lê um livro bom e não tem com quem conversar, né? E é muito legal. Obrigada. Achei maravilhoso. As colocações de vocês, para mim, foram maravilhosas. Abre sempre leques de possibilidade de novas reflexões. Muito obrigada. Então, eu também queria agradecer, né? Assim, o grupo realmente só existe, né? Pela colaboração, porque tem a colaboração de vocês, né? Hoje aqui foram colaborações, assim, importantíssimas, né? Vários olhares, né? E a gente pode ampliar realmente, assim, a nossa leitura, né? Quero agradecer a cada um mesmo por cada comentário e dizer que eu espero que a gente possa seguir, né, com as leituras. Finalizando aqui, a gente já vamos colocar lá algumas sugestões no grupo, né, para a gente decidir a nossa próxima leitura e marcar nossa próxima reunião para a gente discutir novamente, né? Foi um papo muito maravilhoso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Para se despedir?
Eu queria dizer que foi uma experiência muito boa e eu vou participar sempre, porque é muito bom ter com quem conversar sobre um livro que você acabou de ler. Tem várias coisas que você quer falar e, tipo, então esse clube é muito bom. Então, queria agradecer pela oportunidade e é isso. Beleza. Então, pronto, gente. Então, mais uma vez, eu agradeço, né? A todos aí um final de semana. Muita saúde, né? E uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau, Fernando. Tchau, gente. Foi um prazer. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.